Bom dia, hoje, dia 3 de janeiro de 2019, estamos começando nossa transmissão das lives, transmissão ao vivo aqui no Facebook, também no YouTube, do programa Hora da Notícia, o programa que já teve o seu primeiro momento com o jornalista André Capiberibe, e agora a gente vai iniciar a segunda parte, que é a partir de 6h30, nos estúdios da Rádio Assunção, comigo, Luciano Clever, o Saldanha ali no som, e também o André Capiberibe. De início, como sempre, eu quero agradecer aqueles que fizeram o partilhamento. São muitos que fazem o partilhamento, e pelo menos alguns que o Facebook traz o nome. Eu gostaria de agradecer sempre, porque é muito importante essa atividade. Isso que vocês fazem, uma ajuda que vocês dão para o nosso programa, essa forma de partilhar. E partilhar, tão importante quanto partilhar no Facebook, é se inscrever lá no canal do YouTube. No YouTube, você entra no YouTube, no aplicativo ou na internet, no seu navegador, busca Luciano Clever. Aí aparece lá o meu canal, Hora da Notícia, e você se inscreve. E de preferência, deixa um comentário, clica lá onde tem aquela mãozinha dando ok, de positivo, né, de que gosta, e deixa algum comentário e aperta no sininho, que é para toda vida que a gente colocar, que é todo dia, eu gravo o programa e faço upload no YouTube. Sempre que o programa estiver lá, você vai receber uma notificação. Então, ontem partilharam o nosso programa o Adelardo Mesquita, o José Guedes, a Lucinha Moraes, o Márcio Manuel dos Santos, que uma hora está em Minas, outra hora está em Bahia, na Bahia, o Auriclésio Macedo, a Socorro Cunha, grande amiga Socorro Cunha, o Grijalva Costa, lá de Ubajara, presidente da Câmara dos Vereadores lá de Ubajara, o Jesus Alves, sempre prestigia a gente, está todo dia aqui no programa, o Liberato Barroso, a Flávia Cavalcante, outra querida amiga, a Mara Nunes, sempre gosta e sempre está falando alguns adjetivos legais com a gente, o Márcio Pompeu, o Olavo Souza, a Alzira Monte e também o Marcos Antônio Rocha. A todos vocês, um grande abraço, gratidão por ter feito isso e pedir para que vocês continuem fazendo, porque é muito importante para nós ampliar nossa audiência nas redes sociais. Nós temos uma boa audiência no rádio, mas precisamos ampliar nas redes sociais. E também o pessoal do WhatsApp, no 9616-1470, como o Joel de Paiva e o Michel Mendonça, que já mandou um bom dia para nós hoje aqui. Estamos aguardando agora só o comercial aí com o Renato Abreu para a gente voltar a transmitir aqui na Rádio Assunção. Por enquanto estamos só no Facebook. A gente pode aumentar. E serviços para o mercado de alimentação, com atuação nas áreas de confeitaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria, você tem linha de açaí, esse mercado, então, meu amigo, minha amiga, é para você. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. São 3.000 itens, incluindo os produtos Flashman. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Procura feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão que caldo, saboroso, delicioso. Feijão que caldo é mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo,
a marca do feijão. Telepedidos 91 46 42 34. Feijão é Quicaldo. A hora da notícia. Em tempo real, você vai ficar conectado e bem informado. A hora da notícia. Em tempo real. Você está ouvindo a hora da notícia. A hora da notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h36, voltando já com o Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, nosso querido Renato Abreu, que hoje participou por telefone. Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa legião vasta de ouvintes da Rádio Assunção e também da Rádio Princesa do Norte em Morrinhos, assim como das web rádios que retransmitem o nosso programa, como a web rádio Interativo Metro de Maranguape e também a web rádio Morrinhos. E deixa eu dar um bom dia. Hoje muita gente aqui já no Facebook e hoje a audiência internacional. Nós temos o Issa, direto de Évora, em Portugal, assistindo a gente, e a Fernanda, na Polônia também, assistindo. Bom dia para quem já mandou um abraço aqui, a Fabiola Duran, o Issa, né, dizendo que está em Évora, dizendo próspero ano novo, nosso querido Michel Mendonça, o Marco Firmo, lá do Rio de Janeiro, mandando bom dia, o Francisco Moreira, bom dia, André, Luciano, estamos sempre com vocês, um bom programa, doutor Paulo Roberto, bom dia a todos, Luciano, achei muito boa a entrevista do general Heleno, muita clarividência, isso no primeiro momento o André falou dessa entrevista que foi dada ontem à Globo News. Bom dia da Verônica Filizola Salmito. Bom dia e feliz ano novo, sucesso, prosperidade. O Júnior Nóbrega. Bom dia, Luciano. Parando aqui na Tapioqueira do Barroso e aproveitando para acompanhar esse tão importante programa de rádio. Fernanda, já falei da Polônia, mandando bom dia. Nilda Costa. Deus abençoe vocês. Michel Mendonça. Bom dia, Nóbrega. Cuidado aí, irmão. O Issa, o Wellington Pereira, lá de Maranguape, a gente já falou, o Aquim Orlando, aqui é uma mistura doida, ora no Rádio Net, ora no Radinho, ora no Facebook, de qualquer forma, ouvindo a gente. Isso aí, são os novos modais. Flávio Pontes, bom dia, feliz ano novo para todos. José Otávio, Cristiano Jans, bom dia, Luciano, Renato e André, bom dia, Regina Sena, e muita gente que entrou aqui e já desceu rápido aqui, que não teve condições de acompanhar. É isso aí, Luciano. 6h39. Amigo, qual o posicionamento aí a respeito desses ataques que tivemos em Fortaleza? Amanhecemos com notícia ruim, né? Um negócio muito ruim acontecendo em Fortaleza. Nosso amigo está dizendo que é possível que venha uma guerra aí dos bandidos. A primeira impressão que eu tenho é assim, que o secretário está no rumo certo. Claro. Então, se os bandidos estão reagindo assim, é porque o secretário está no rumo certo. A segunda parte que eu queria falar, o Renato tocou nesse assunto aqui, eu achei muito interessante, é que a própria imprensa glamoriza a porcaria dessas facções. Então, elas vivem muito disso também, das vaidades, da bandidagem e dos pirangueiros aqui, dos bandidos, né? Eu lembro que no início dessas facções, quando o secretário costumava querer tratar, são os pirangueiros, e muitos jornalistas faziam matéria para demonstrar o contrário. Aí falava de facções, dizia o nome de cada uma delas, como estava no Ceará. Isso é uma forma, como disse o Renato, de empoderá-las, né? Porque bandido gosta de aparecer na televisão e se mostrar como um gostosão, como um bambambam, como um cara que enfrenta a polícia. Então, eu acho que uma das posturas que a gente podia ajudar na segurança, a própria imprensa, é de não nomeá-las, não dar nome a essas facções. O que não existe nome, não existe no universo. Com isso, nós vamos acabar com as facções? Não. Mas nós vamos deixar de dar poder a essas facções mais do que elas já têm. Então, está certo o secretário dizer que não vai reconhecê-las. Nós também não devemos reconhecê-las e devemos atuar de forma firme para combatê-las, né? Não dando os nomes, é um começo, é o mínimo que a gente pode fazer. Uma outra coisa, assim, é porque a imprensa gosta muitas vezes de glamorizar a bandidagem e muitas vezes gosta de criminalizar a polícia. Eu lembro, já falei aqui algumas vezes do Érico Firmo, porque ele fez questão de fazer isso. Ele está dizendo que essa mortandade que houve lá em Milagres
diz ele que é consequência daquela frase sensata, firme, do secretário, quando dizia que um bandido, ao enfrentar a polícia, ele tem dois caminhos, ou o cemitério ou a cadeia. Ele disse isso lá atrás, foi muito criticado por isso, jornalistas vivem criticando e vivem dizendo que a consequência agora é dessa frase. E foi bom porque nós sempre defendemos o secretário e concordamos com essa frase dele. Bandido tem que se entregar. Se vai para o confronto, ou é a cadeia, ou é o cemitério. E ontem, na posse, até o Renato falou sobre isso, vários secretários, vários governadores disseram isso. Ou o bandido se entrega, ou será abatido, está usando agora até um termo mais forte. Abatido é o léxico dos governadores em relação à bandidagem. O Brasil não pode mais. É muita gente inocente sendo morta. E nisso a imprensa tem sua façana, sua parte, né? Sua porção de crime também, quando ele iguala as mortes violentas, tanto os homicídios quanto aquelas que são cometidas em favor da sociedade, em defesa da sociedade. A Folha de São Paulo, por exemplo, e o Estadão também, disseram que no Rio de Janeiro o número de mortes violentas continua estável depois da intervenção. E houve um decréscimo de 15%, pelo menos, dos homicídios. E houve um aumento de mortes praticadas por policiais. Agora, sempre no confronto. Você não pode igualar essas duas mortes. Uma é homicídio, onde o cidadão inocente está sendo vítima, e a outra é quando o Estado mata bandidos. Não são simplesmente pessoas, como dizem, né? Gente, pessoas, cidadãos, homens, são bandidos. O máximo que a imprensa fala é suspeitos. Mesmo quando o cara, ainda vi ontem na Globo, né? O cara confessou o crime lá contra uma mulher e a Globo chama o cara de suspeito. O cara bateu na mulher, aí o suspeito foi preso. O bandido, o criminoso, foi preso. Então, tem que ter realmente um confronto, não pode recuar, porque algumas vezes o Estado já recuou. Eu acho que o secretário está certo, tem que ser fortalecido, como disse o Renato, e tem todo o nosso apoio. É isso aí, é o mínimo que se pode fazer. Uma fala objetiva do novo secretário do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, essa secretaria nova que foi criada pelo governador Camilo. Falou ontem o secretário e na madrugada posterior, esses ataques aconteceram em região metropolitana de Fortaleza e também na capital, e a população tem que ficar. Ou ficamos ao lado do aparato de segurança pública, do governo do Estado, do secretário, da polícia, ou ficamos do lado do bandido. A escolha, para quem é de bem, uma escolha fácil. Ficar contra os bandidos, consequentemente, ao lado do Estado. Luciano, a Bolsa disparou ontem, o dólar caiu, o dólar recuou, após a fala do Paulo Guedes, já como ministro de Fato e de Direito, logo após a sua posse por parte do presidente da República, e ele fez lá alguns anúncios, né, inclusive o plano B, caso a reforma previdenciária não vá adiante. Olha, eu achei muito interessante, o Estado também achou, a consequência está aí, né? Eu só não gostei muito, não entendi muito essa história de já anunciar um plano B. Porque quando você anuncia um plano B, é como se, puxa, o A está complicado de passar, então já vou aqui fechar o plano B. Tudo bem, ele tem que ter o plano B, porque realmente é uma coisa complicada, mas eu acho que não deveria anunciar. Mas isso é uma questão de estilo, né? Agora, antes um pouco de falar sobre isso, eu queria ver como é que a imprensa, principalmente que o Jornal Povo, tratou o caso, né? Então, tem uma jornalista que diz assim: ainda em lua de mel com o governo bolsonarista, o mercado reagiu. Como ainda em lua de mel com o governo bolsonarista, se o governo está começando agora? A palavra lua de mel, a expressão, está correta, mas o ainda é que é estranho. O governo assumiu ontem, tomando posse ontem, né? Os ministros, né? Mas, tudo bem, para frente. Aí, mais na frente, aponta... Aí ela encontra um cara, né? A moça que fez a matéria, né? Falando ainda é lua de mel e não sei o que mais lá. Aí diz, encontra lá um cara para falar, o conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará aponta que a medida é arriscada quando fala do plano B. O que é o plano B? É que você tem que aprovar a reforma da Previdência. É uma coisa complicada, não é tão fácil. Se fosse fácil, acho que teria feito, né? O Lula fez sua reforma, teve muita
reação a Dilma também, né? Então não é coisa fácil. Aí o que é o plano B? Eles vai desvincular, porque hoje no Brasil o dinheiro é tudo carimbado. Entra no orçamento e diz, esse tanto aqui é para educação, esse tanto aqui para etc. Tem para vários segmentos. Então o governo tem pouca margem de atuar, de fazer alguma política pública que ele pense fazer para minorar alguma questão ou maximizar outra, né? De acordo com o que pensa a sua equipe. Aí o plano B seria fazer isso, a desvinculação das receitas. Aí a moça encontra um cara para dizer que a medida é arriscada e coloca nas mãos dos políticos as contas, o acerto das contas. Vivemos num país com extrema desigualdade, e se a população carente não estiver representada, pois é, tudo que ele está dizendo isso daí é para dizer uma coisa negativa, que na verdade é positiva. O que ele está dizendo não é colocar nas mãos dos políticos, porque se vai desvincular, é o executivo que vai definir. Nas mãos dos políticos estará sempre a decisão de ou você vota a reforma da Previdência, ou você vota a desvinculação da Receita. A partir daí é com a equipe econômica, é com o executivo, não é nas mãos dos políticos, né? Mas o que eu queria dizer é uma coisa que foi dita aqui, e foi realçada. O próprio Ciro, o Cid, né? A imprensa daqui falou, e de muitos cantos falaram, que é a primeira vez que um presidente da República não coloca nenhum nordestino no ministério. É verdade, isso representa... Parcial, né? Parcial. Então eu vou ler aqui uma coisa para você. Sim, é parcial. Nessa matéria, lá à frente diz, no âmbito das concessões, elas têm a missão de reduzir o tamanho do Estado. O cearense Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Ministro da Infraestrutura? O cearense. Olha aí. Veja bem, o Jornal O Povo disse várias vezes, colocou em destaque, que esse governo era o primeiro governo a não ter nenhum nordestino no ministério. E aqui, lá no meio da matéria, fala, o cearense Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura, é cearense de Crateús. E foi isso muito pouco divulgado. Porque ninguém sabia que esse cara era do Ceará. Então, sem apurar muito, a imprensa soltou fogos para dizer negativamente que este era o primeiro presidente da República a não colocar nenhum nordestino no seu ministério. Há vários cearenses na equipe de Bolsonaro. O general Teó. Incluindo, não, na equipe. E eu estou dizendo agora, tem também no ministério. Então, o ministro da Infraestrutura é cearense de Crateús, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Então, o próprio Jornal O Povo, que soltou fogos para dizer que Bolsonaro não tinha ninguém, diz assim, sem o menor reconhecimento, dentro da matéria, fala, o cearense. Absurdo isso, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Falta-me o fôlego aqui de vez em quando, né? Pois é, eu acho que isso é um pouquinho de psicológico. O amigo está com isso há alguns dias, pode crer que é psicológico. Mas o ar-condicionado ajuda muito. Né? Assim, você falou da Bolsa, olha só o que é que o povo trouxe hoje, né? Título da matéria, dia de recorde na Bolsa de Valores e queda do dólar. Aí diz, o dólar fechou cotado em 3,80, em queda de 1,83. No menor patamar desde 21 de novembro. Aí encontra um cara lá na frente para dizer, os 50 minutos de fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, não mexeram com a cotação do dólar. Que doidice é essa, né? Está no título, dizendo que o dólar caiu. E o dólar caiu. E bota um cara para dizer que o dólar não caiu. Mas caiu, o dólar caiu. Caiu. Não é o que eu estou te dizendo. Aí bota ele colocou no título. Aí bota um cara, sem a menor crítica, dizendo que não, os 50 minutos não mexeram com o câmbio. Não sei que hora ouviu esse cara, né? É complicado. Luciano, 6 horas e 50 minutos e a gente começa a receber aqui algumas imagens. É preciso apurar com a devida prudência. Já umas notícias de pessoas mortas na quinta-feira, logo após esses atentados. Não sei se bandidos, se facções brigando, é necessário apurar, mas... Isso aí é de jornal ou é de... Não, em rede social, por isso que eu digo que é necessário apurar. Mas só frisando nossa total solidariedade e bom entendimento ao governo do Estado, que o Estado siga adiante nessa luta contra o crime organizado. Acerta o governo, acerta o governador Camilo,
acerta sua Secretaria de Segurança Pública e também o secretário do Sistema Penitenciário quando avançam para combater na raiz a questão do crime organizado. E alguns ouvintes já se pronunciando também, viu, André? Por exemplo, o Issa, dizendo que o governador é refém das facções, né? O Francisco Moreira, a verdade, a equipe é que falta pulso aos governantes em geral. O Paulo Martins mandando um bom dia para a gente. O Zé Guedes faz uma parceria e manda os cabeças do crime para os Estados Unidos. O Francisco Souza, sociedade brasileira, se não é conivente, complacente, é no mínimo omissa. O bom é que o cidadão está tomando ciência e abrindo o olho para a gravidade do problema. É isso aí, todo mundo tem que estar envolvido. Luciano, seguindo, mudando aqui a pauta, ontem o presidente do PSL, o Bivar, Luciano Bivar, deputado federal eleito pelo estado de Pernambuco, provavelmente com o consentimento do Bolsonaro, não faria isso sem o aval do presidente, acenou para uma parceria com o Rodrigo Maia. Na verdade, a gente já tinha falado aqui, quando na diplomação do Bolsonaro, em dezembro, ele fez um aceno direto ao Rodrigo Maia, quando fez questão de frisar, chamá-lo de amigo, meu amigo, deputado Rodrigo Maia. Ali já ficou bem claro que uma ponte poderia ser construída para um apoio do presidente, então eleito, e agora já de fato, a uma possível candidatura de reeleição do Rodrigo Maia à frente da Câmara dos Deputados. Ontem, esse apoio foi oficializado por parte do PSL e parte do presidente da República, e o Bolsonaro saiu uma tuitada, uma postagem do Bolsonaro, dito o seguinte, na sua conta particular do Twitter: já imaginaram um presidente sem o Senado, porque a maioria elegerá tranquilamente Renan Calheiros, e sem também a Câmara dos Deputados, pois Rodrigo Maia tem a maioria? Algumas pessoas têm que deixar de ser mimadas e entender como se joga. Esse Twitter foi postado na conta pessoal do presidente, logo depois esse Twitter foi apagado da conta pessoal do presidente. Resta saber que se quem apagou foi o próprio presidente, e ele postou, ou se foi o pitbull dele, né? Parece que o texto original não é dele, né? Ele estava, parece que, retweetando. Sim. E depois apagou. Isso era alguém fazendo. O certo é que está correto o Twitter, né? Nós temos que cair no mundo real, porque, primeiro, não há uma ditadura, não há uma tirania. Então, você tem um executivo e tem um legislativo que vai ter... Você tem razão, ele retweetou. Retweetou, né? Então, não era uma coisa dele, né? Então, ele retweetou, depois deve ter pensado bem que talvez não pegasse bem para ele. Mas o certo é isso. Imaginou o Renan Calheiros no Senado e um outro da oposição na Câmara dos Deputados. Então, para essas reformas, que são graves reformas, que são reformas cruciais, e que já tem muita gente dizendo que vai trabalhar contra, como é do Guimarães aqui, diz que a reforma é danosa. A Dilma fez, o Lula fez, mas quando é o Bolsonaro é danosa, segundo o Guimarães. Então, isso é uma cegueira, isso é uma miopia ideológica, isso é contra o Brasil, não é contra o Bolsonaro. Assim como dizer, a economia vai ser boa para o Bolsonaro, não, vai ser boa para o Brasil. Então, quem está trabalhando contra, trabalha contra o Brasil. Você pode achar que a reforma não seja boa para o Brasil, aí tudo bem, você contra a reforma e acabou-se. Mas se você foi favorável a essa reforma no Lula, favorável a essa reforma na Dilma, e agora é contra só porque é Bolsonaro, então você está sendo não a favor contra o Brasil, contra o Bolsonaro, está sendo contra o Brasil. Então, colocar o Rodrigo Maia na Câmara é uma coisa prática, né? É o praxismo da política. Você precisa de alguém que vai estar do seu lado para colocar em pauta essas votações. Porque um presidente da casa pode atrapalhar muito, André. Tem um poder enorme. Ele coloca ou não em pauta, ele dá o ritmo disso daí. Então precisa de alguém, por exemplo, o Renan. Por que o Renan não é bom? Pelos vários motivos que você conhece, a sociedade brasileira já conhece. E a outra, porque ele é próximo, muito próximo do PT, e vai trabalhar, contra essa reforma que é necessária para o Brasil. Então não é bom ter um Renan. Um Tasso Gereissati, por exemplo, seria maravilhoso, não só para o Ceará, mas porque ele compreende, essa agenda econômica é também do Tasso Gereissati, é também do PSDB. Não é do Bolsonaro. Eles, nessa questão da agenda econômica, eles estão para e passo. É do mesmo time. Não, e sabe da profundeza, da profundidade, da gravidade que é o problema e do remédio que tem que se dar. Vai ser amargo, mas a gente vai ter que tomar esse remédio para poder... Agora, a partir do momento que o Bolsonaro retweetou essa postagem,
falando do Renan, fica claro, fica evidenciado. O problema foi ter nominado uma pessoa, né? Ficou claro que ele é contra a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado, né? Há de se imaginar que ele realmente já era contra, mas ontem ficou... Por isso que ele apagou, viu? Eu acho que a história de apagar foi por causa disso daí. Não queria do tal, não, porque de repente o cara se elege, né? Então já criou um problema que o presidente da República não deve ter. Mais um problema. Ontem também se ensaiou a possível candidatura do Major Olímpio. Ali é para... Eu acho que é barca furada. Fogos de artifício ainda do Réveillon, tá? Não tem como. Não tem a menor ideia. O cara está chegando agora, não tem menor penetração dentro da casa, tem que conquistar 40 votos. É um negócio complicadíssimo, né? Ali é para tentar soltar fogos ali para chamar atenção para alguma coisa. Que se conste, Major Olímpio é senador da República, eleito agora, senador. Está chegando agora, né? Ainda vai assumir. Dia 1º que vem, ainda vai assumir. E agora Cid e Ciro, tanto Cid como Ciro, na ocasião da posse do segundo mandato do Camilo, né, anteontem na Assembleia Legislativa e também no Palácio da Abolição, tanto Ciro como Ciro, quando questionados pelos colegas da imprensa a respeito do apoio à candidatura de Tasso ao Senado, ambos defenderam sim, e Cid disse que está costurando sim apoio para a candidatura de Tasso Gereissati para a presidência do Senado Federal, que é como você disse, é ótimo para o Ceará e ótimo também para o Brasil. Tasso é um político limpo, com uma experiência grande, tanto no Poder Executivo, como também no Poder Legislativo, já que ele está em segundo mandato, não consecutivo, mas está em segundo mandato, no Senado Federal. Há uma lista de motivos pelos quais o Renan não deveria ser nem candidato. Né? Se for votação aberta... Você tem uma lista de processos que nas costas do cara, né? O cara representa o que tem de velho nessa nova política, né? Em que os brasileiros deram um recado aí. Ele é uma das exceções que os brasileiros não conseguiram retirar, né? Mas muita gente dessa velha política foi alijada nessas últimas eleições. Então, ele conseguiu não ser alijado. Dê graças a Deus por isso, né? E agora ainda quer manter esse poder. Um cara que vem no poder, que está na cúpula, desde o governo Collor. De lá para cá, ele se mantém, no mínimo, sendo ministro ou presidente de Senado, quer dizer, na cúpula do poder, desde Collor até aqui. Então, ele é tudo aquilo que representa a velha política e que o povo brasileiro não quer. Além do mais, além de tudo isso daí, ele é contra essas reformas e ele é a favor do PT, que foi alijado também dessa política, da ala perdedora. A sociedade brasileira deu um aval para um outro tipo de ideia, que é essa ideia do Bolsonaro. Deu aval para o Bolsonaro e deu um chega para lá nas políticas do PT. Então, são as novidades que nós queremos ver se elas vão dar certo. As outras coisas que foram tentadas até agora, a gente já viu no que deu. É isso aí. 6h59. Só para um intervalo rapidinho com nossos patrocinadores. Voltamos na sequência. Conheça a Casa Garcia Gourmet, uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos para o mercado de alimentação, com atuação na área de pastelaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria? Tu mora onde, Saldanha? Lá no do Histórico. Meu amigo, minha amiga, para você. Henrique Jorge. Henrique Jorge é tranquilo, né? E ver a nossa variedade de produtos. São Lá perto do Planalto de Cia, lá perto do... incluindo os produtos Flashman. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro
abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Deixa eu dar uma dica para você que viu o seu relógio preferido parar de funcionar, sua joia mais valiosa ficar danificada, ou seus óculos simplesmente quebrados. Tudo isso tem conserto e pode ficar como novo. Basta você levar no lugar certo. Basta você levar na loja Na Hora, com mais de 29 anos de mercado. A loja Na Hora é especializada em manutenção e conserto de relógios, joias, óculos e até canetas. Tudo com um padrão de qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em titânio. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente e todos recebem um certificado de garantia que confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda uma ampla oferta de baterias com marcas mundiais, como a bateria suíça da marca Renata, que está presente em 90% dos relógios suíços. Venha visitar a loja Na Hora e veja de perto o atendimento diferenciado que conquista e fideliza através de uma postura pautada pela competência e pela confiança. A loja Na Hora está nos melhores shoppings da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Del Passeio, na Santos Dumont, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja Na Hora pronta para receber você. Loja Na Hora, 29 anos. É rápido, é seguro. Eu falei loja Na Hora. Conheça a Casa Garcia Gourmet. Mas tu recebeu, é de quem? Uma empresa dedicada Homicídio. ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação, com atuação nas áreas de confeitaria, panificação e sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria, você tem rede de açaí? Esse recado, então, meu amigo, minha amiga, é para você. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. São 3.000 itens, incluindo os produtos flash. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Você, dona de casa, que procura um feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão que caldo, saboroso, delicioso. Feijão que caldo é mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo, a marca do feijão. Telepedidos 91 46 42 34. Feijão é que caldo. Olá, bom dia. Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza de que você também ama. Pão. E juntar qualidade, praticidade. Claro que estamos falando da IMAC Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação e está presente nos melhores e mais tops supermercados da cidade, nas padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variadas opções de produtos congelados, como o pão francês integral, o baguetinho integral, o croissant delicioso, o pão de queijo, uma delícia, pão hambúrguer, brioche e por aí vai. Você quer ter essas delícias em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a IMAC Congelados. O telefone é 3878
1212, 38 78 1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados, e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Ligue para IMAC Congelados, 38 78 1212. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. Luciano, 7h06, chega aqui a notícia que a Polícia Militar entrou em alerta máximo durante toda a madrugada de hoje, com equipes das Forças Especiais saindo dos quartéis e indo auxiliar patrulhamento das companhias e batalhões do Policiamento Ostensivo Geral, POG. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social ainda não se manifestou sobre os atentados da madrugada de hoje. Uma reunião de emergência está sendo convocada nas próximas horas no Palácio da Abolição pelo próprio governador Camilo Santana, no que faz muito bem. Quem informa é o jornalista Fernando Ribeiro, que tem expertise nessa área de segurança pública. É isso aí, tem que reagir e não pode mais se render esses bandidos, né? Bom dia, José Carlos Dias, bom dia que faz o programa, bom dia aos ouvintes, José Carlos Dias e esposa Leuda Taumaturgo, ouvinte assíduo na Hora da Notícia no bairro Joaquim Távora. Francisco Moreira, um excelente dia a todos, apresentadores e ouvintes, excelente dobradinha. João Lima mandando um abraço para a gente. Otávio Veras, né? Se isso não for... Aqui é o Bivar Guimarães falando, né? Se isso não for terrorismo, é o quê? A reação deveria ser exemplar. O Estado não deveria perder a oportunidade e reagir muito fortemente. Pois se não for assim, esses marginais iriam criar gosto e cada vez ousados. Marcos Aurélio também mandando um bom dia, que está na escuta. O Fernando da Vila Peri, o Estado não pode se render. Michel Mendonça mandando informação que já teve um duplo homicídio hoje. O Henrique Costa mandando um abraço para nós também. O Roberto do bairro Ellery. O Domingos Neto do Conjunto Nova Metrópole. O Francisco Ludberto. O Joé de Paiva. Assim como o Auriclésio Macedo, o Edmar Cordeiro, o William Moreira, o Gilardo Alves e também o Hugo Mesquita. Na verdade, bem lembrado dessa história do Bivar, tem que ser... Já tem uma lei propondo isso daí, eu acho que o Moro também está dentro dessa ação, de transformar, de ter uma lei de terrorismo no Brasil. Não tem, como a gente não tem... A gente diz que não tem terrorismo no Brasil. Mas, realmente, o que é isso que os bandidos estão fazendo, se não terrorismo? Isso é um atentado terrorista contra o Estado. E nós não temos leis ainda sobre o terrorismo. Então, temos com urgência dar resposta a isso daí. Edmar Cordeiro, acabei de receber uma informação que tentaram explodir o viaduto. A gente já falou isso aqui já há um tempo, viu, Edmar? Tentaram explodir um viaduto lá. Então, terrorismo total. E o Estado tem que responder como tal, tem que responder com força. O governo não pode realmente se render e tem que acabar com essa farra nos presídios de virar escritório da bandidagem. Foi criada uma lei de terrorismo lá durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ainda no governo da Dilma Rousseff, né? Mas algo bem pontual, algo específico para aquele período que... É aquele que vinha de fora, né? Como se tivesse terrorista no Brasil. Temos terroristas, sim. Isso é terrorismo. Até terrorismo, sim, contra a sociedade. Luciano, 7h10, o Lorenzoni, né, começou a cumprir algumas promessas de campanha do então candidato Jair Bolsonaro, que ia fazer uma limpa dentro dos cargos comissionados. E ele fez o seguinte despacho ontem: os ocupantes no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, em 31 de dezembro de 2018, de cargos em comissão ou funções de confiança de nível hierárquico igual... Hierarquia, igual ou inferior ao nível 6 do grupo direção e assessoramento superiores de AS, ficam exonerados ou dispensados. Ou seja, simplificando, eles começaram a fazer uma limpeza dentro dos cargos comissionados. Isso é normal, é nova administração. De toda vida que um novo governo tem sempre mudança. Aqui no Camilo, que é um governo de continuidade, é o mesmo nome, né? O governador Camilo tem mudanças
Imagina no governo de ruptura, em que muita gente está dizendo, o próprio PT diz que vai sabotar o governo. Então, se o PT vai sabotar o governo, como é que você pode achar que deve ter na máquina administrativa algum petista? Então, está fazendo realmente esse pente fino. Bom dia para Vera Martins, no Aracaju, e para Mara Nunes, o Camilo Santana tem que enfrentar esses bandidos, precisa acabar com esse paternalismo dos direitos humanos, eles são coitadinhos, é isso aí, tem que tratar bandido como bandido, sem ferir os direitos humanos, não precisa ferir, agora não precisa tratá-los também realmente como coitadinhos. Então, o que o Onyx, ou Onyx, né, tem que ser Onyx porque teria que ter o acento, né, na verdade, né? Fênix, né, a mesma regra de Fênix, mas Fênix tem um acento. Não tendo acento, seria Fênix. Então, o Onyx sem acento é Onyx. E está fazendo isso daí na área dele, né? Porque ele tem que realmente... A sua equipe, né, tem que estar afinada com ele, ideologicamente, administrativamente, obviamente, né? Porque a luta é árdua, a luta é dura, a missão para ele não é fácil. E ele está dizendo, usou até isso, né? Como dialogar, dialogar e dialogar. E de lá para cá veio o PT. Dialogar, não. O PT já disse que não quer dialogar, porque isso que não acredita nisso que o Onyx falou, porque o discurso do presidente é outro, não sei o quê. Mas se o cara está chamando para dialogar, o cara não está conversando com o presidente do PT. Né? Uma coisa é o presidente da República. A outra coisa são as esferas, seus articuladores. E o Onyx está dizendo, nós queremos dialogar, e vamos surpreender, porque esse vai ser o governo do diálogo. Realmente é uma surpresa se isso acontecer. Né? Todo mundo aponta mesmo numa ruptura, né? Então, vamos apostar que seja realmente o governo do diálogo, né, André? Sim. Luciano, já falamos aqui a respeito da aproximação do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, com o Rodrigo Maia. E segundo a coluna Painel, eu acho que é um chute arretado aqui, enfim. Ação e reação. Para fechar o acordo com o PSL em torno de sua segunda reeleição à presidência da Câmara, Rodrigo Maia desagradou ao menos duas siglas que patrocinaram sua ascensão ao comando da casa. Ao comandar a legenda de Jair Bolsonaro, ele ignorou pleitos do Partido Progressista e do MDB. O primeiro, inclusive, reivindicava espaços ofertados ao PSL. Esses partidos que vinham atuando de maneira dúbia dizem que vão esperar para ver se nova estrutura de apoio a Maia para de pé até fevereiro da eleição. E segue aqui e dizendo que o Rodrigo Maia... O painel hoje foi só sobre isso. Só sobre isso. E disse, inclusive, durante aqui a coluna, que o Rodrigo Maia tenta até uma aproximação com o próprio PT, né? É para dar sustentabilidade, né? A ideia de colocar, o próprio Maia está dizendo, olha, o meu acordo é com o PSL, não é com o governo, para dizer que não é uma coisa governista, para dizer que vai virar um ministério do parlamento, né? Ele tem que fazer isso, né? Tem que ir para um lado para outro, mas o que ele tem que fazer? O que nós precisamos dele é que ele coloque em pauta, é que ele vote, e que o Congresso, né, a Câmara e também o Senado aprovem essas medidas necessárias para que a economia dê certo, para que o país saia do buraco. Luciano, ontem o juiz Sérgio Moro tomou posse como ministro da Justiça, né? Moro foi, de fato, oficializado como ministro da Justiça, inclusive em uma solenidade que contou até com a participação de várias autoridades e do próprio presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Temos aqui uma... Aliás, o Toffoli correu de lá para cá para atender a várias posses, né? Estava nem esperava terminar o discurso, corria para atender outra posse. Teve várias posses. E em uma dessas posses, o Bolsonaro, tem a matéria com o Muro, mas antes de colocar a matéria com o Muro, o Bolsonaro disse que deve muitos favores inconfessáveis, não disse inconfessáveis, mas que não vai revelar a ninguém essas conversas que ele teve com o general Vilas Boas, e que deve parte de sua eleição ao general Vilas Boas. Isso era meio desnecessário, não? Pois é, se era uma coisa que ia morrer entre eles, não devia ter vindo à tona, né? Mas eu entendo o que ele está querendo dizer aquilo dali, viu? Porque o general teve uma decisão crucial naquela época em que ele deu um chega para lá no STF. Dizer, olha, vocês estão brincando com fogo.
essa história de querer soltar Lula, lembra? Houve um recado lá do ministro, né? E foi muito criticado até pela oposição. O Ciro depois falou sobre isso, né? Que na verdade o que o general estava dizendo era tentar acalmar os seus de dentro da caserna. É porque havia realmente uma insatisfação dentro do dispositivo militar, né? Fazia tempo que não dizia essa expressão, que não ia concordar com essa história, que seria uma aberração. A sociedade brasileira não iria aceitar que seria uma tentativa de rever as leis simplesmente para atender ao pleito de Lula e soltar Lula. Então, eu acho que foi essa ação do ministro, na época, foi um tweet, né, na verdade, do ministro, que chamou a atenção de muita gente, e, segundo o Bolsonaro, agora foi crucial para as eleições, né, porque não soltou Lula. Né? Não achar que soltar o Lula, ele poderia concorrer, porque o Lula não concorre, não é porque esteja preso, não. É por causa de uma lei que ele próprio sancionou, e com festas, né, de que alguém condenado em segunda instância não poderia concorrer a nenhum cargo eletivo. É verdade. Renato, só o Luciano, perdão, o amigo Renato nos informa, o ouvinte nosso, que, na verdade, até já destacamos ontem, mas é importante ressaltar também. Ontem eu tive que dar uma dúvida aqui, quem seria, no começo do programa, Rogério Pinheiro. O único Rogério Pinheiro que eu me lembrava era o ex-vereador de Fortaleza, ligado ao tal do PSD histórico, aquela conversa toda. O Rogério Pinheiro foi nomeado aí secretário do Esporte e Juventude, Secretaria de Esporte e Juventude do governo Camilo. Ele é filho do César Pinheiro. César Pinheiro é um articulador do senador Eunício. A gente falou ontem, até o deputado Granja, né? Exato. O deputado Granja nos explicou ontem aqui no programa. 7 horas e 18 minutos. Agora sim, vamos à matéria aqui com a posse do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o que o Érico Firmo está dizendo, sempre o Érico Firmo, né? Ele começa a matéria dizendo: se Bolsonaro for bem sucedido na economia, terá aprovação. Nada mais óbvio. Sempre né? economia. Nada mais óbvio. A pauta conservadora tem apoio da população. A questão é a capacidade de gerar emprego e fazer o país crescer. Rapaz, se você está dizendo, se ele tiver sucesso na economia, se tiver sucesso na economia, ter sucesso é exatamente isso. Ter emprego, o país voltar a crescer. É de uma obviedade, né? Para isso, a aposta é alta. Guedes falou em abandonar a legislação fascista da CLT. A lei trabalhista mudou há poucos mais de um ano e a promessa dourada de geração de emprego até agora não aconteceu. Não tinha essa promessa dourada. Isso aqui é o errado, né? Era um dos mecanismos, o outro era a reforma da Previdência, que não aconteceu no governo Temer. Então, só a reforma trabalhista não ia ajudar em nada, companheiro. Uma reforma trabalhista, por melhor que seja, se não houver condições econômicas de emprego, não haverá emprego. Acabou, é por aí, né? Então, não é a reforma. A reforma trabalhista ajuda, melhora o ambiente para você contratar, para você gerir, né, os recursos humanos. Só isso. Aí, o primeiro passo de Bolsonaro na economia foi muito positivo para ele. Tem que ser positivo para o Brasil, cara. Para com isso, né? Porém, tudo que houve foram acenos. É óbvio que o governo começa agora. Nesse momento, o governo é aceno mesmo, primeiro dia, né? Reflexo da confiança injetada. Porém, o efeito é efêmero se não tiver consistência. Óbvio. Vide o que aconteceu com Michel Temer. Você comparar o Bolsonaro com Michel Temer, cheio de denúncias, atropelado por um cara que usou o Ministério Público em benefício próprio e partidário, ideológico, com o Bolsonaro, é uma coisa completamente desmedida, né? Aí ele vai dizer mais que ontem retirou a população LGBT das diretrizes de direitos humanos. Pelos dados mais recentes, olha aqui o truque, né? Que dados são esses, Érico? Né? Pelos dados mais recentes, relativos a 2017, o Brasil teve uma pessoa assassinada por homofobia a cada 19 horas. Que mentira, né? Onde é que estão esses dados? Baseados em que se diz que o cara matou o outro porque o outro era homossexual? Que dados são esses, né? O desmonte de políticas públicas para o combate ao preconceito envolve a vida e a morte das pessoas. Que coisa. Não se trata de futrica de rede social. É seríssimo. Érico, seríssimo. Tem 2 is, viu? É seríssimo. Disse seríssimo. A gente fala seríssimo, mas quando escreve, são 2 is. Então vamos aprender também, criticar, fazer a nossa parte.
É isso aí, 7 horas e 21 minutos. Agora aquela velha história, né? Tudo sempre se volta à economia. Se o Brasil não tivesse entrado numa recessão terrível, desemprego altíssimo, inflação bombando e lojas fechando, tudo isso, Dilma não teria caído. O que veio depois foi consequência. A falta da sustentabilidade do Congresso, a falta da governabilidade, a revolta popular do povo que foi às ruas, tudo isso é consequência da economia, sempre a questão da economia. 7h21, vamos à matéria aqui a respeito da posse do juiz Sérgio Moro, que pretende enviar a Congresso Nacional, se vai ser aprovada, aí é dificílimo, né? Mas uma lei para, de fato, acabar com essa discussão se o camarada pode ser preso ou não após segunda instância. Juiz responsável pelos processos da Operação Lava Jato tomou posse nesta quarta-feira como ministro da Justiça e da Segurança Pública. O Guilherme ligou dizendo que ia falar com o Onix, né? Eu expliquei para ele. Se tiver assento, é Onix. Se não tiver assento, é Onix. Tá ligado, meu vídeo. Mudanças na legislação para estabelecer, de uma vez por todas, a prisão após condenação em segunda instância. Pretende deixar mais claro na lei que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Feliz Tavares. Pretendemos honrá-lo e igualmente beneficiar toda a população com uma justiça célere. O Supremo marcou para o dia 10 de abril o julgamento sobre a prisão em segunda instância. O ex-juiz federal destacou ainda as prioridades da gestão. Mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara: o fim da impunidade da grande corrupção, o combate ao crime organizado e a redução dos crimes violentos. Tudo isso com respeito ao Estado de Direito, a servir e proteger o cidadão. Avançamos como país muito até aqui, mas podemos avançar muito mais. Também ficam sob responsabilidade de Moro medidas de defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, além de políticas sobre drogas, direitos do consumidor e questões relacionadas à imigração. Moro também vai comandar os registros sindicais, função que era exercida pelo extinto Ministério do Trabalho. O ministro Sérgio Moro promete encaminhar um projeto anticrime para votação no Congresso, cuja intenção não seria de aumentar penas, mas alterar mecanismos do processo penal. Certíssimo, né? Acabar com a questão da redução de pena. Deixa eu mandar um oi para a minha Luciana, está lá em casa, juntamente com o nosso mascote, o cachorrinho Dom, assistindo, ouvindo o programa. Tem que acabar com esse negócio de redução de pena, Luciana. É um absurdo. O camarada pega 30 anos de cana, um sexto está livre. Pois é, primeiro agradecer a participação do nosso querido ouvinte, professor Guilherme, não é, Saldanha? Explicando que a palavra ônix é paroxítona, e, portanto, é ônix. Mas foi isso que eu disse, até falei fênix. Fênix é também uma palavra paroxítona. Assim, toda paroxítona terminada em X tem que ter o acento. Então, ônix é uma pedra preciosa. Mas o nome do deputado não tem o acento. Então, eu fico à vontade para falar onix se ele não colocar acento no nome dele. O correto, quando eu falo de uma pedra preciosa, eu sempre vou escrever. Vou falar ônix e vou sempre acentuar graficamente o O com o circunflexo. Caso contrário, a pronúncia vai para o onix, assim como se faz com o xerox. Xerox, muita gente fala xerox, não é xerox porque não tem o acento no E. Então, xerox e assim onix, fênix, se não tiver o acento. Então, obrigado, professor, essa é a explicação. No caso do Moro, primeiro acaba com essa história do ativismo judicial, que uma hora quer dizer, né, nessa interpretação da legislatura, da Constituição, uma hora diz que pode prender em segunda instância, outra hora diz que não pode prender, muda o compreendimento, a compreensão sobre isso. Então, se houver uma lei clara permitindo a prisão em segunda instância, o legislativo atuando e não deixar o ativismo legislativo para o judiciário, é o que melhor que nós temos. Hoje, a sociedade brasileira já consolidou, é possível prender e deve-se prender em segunda instância. O próprio Moro diz que, no Brasil, processos longos, como existe no Brasil, recheado de recursos, na verdade, é impunidade, é um caminho para a impunidade. Ninguém aceita mais
a impunidade. E por falar nisso no judiciário, assim, tirar do judiciário, tirar da mão do judiciário esse poder. O poder tem que ser do legislativo. O legislativo é que deve decidir, formulando leis, né, elaborando leis, como é que deve se portar. Então, obviamente, não pode ser inconstitucional. Mas se a Constituição permite, e já está estabelecido que sim, senão o STF não teria permitido, e hoje é permitido. O que se quer agora em abril é votar de novo, é voltar atrás à compreensão para agradar algumas pessoas, para soltar bandidos. A sociedade brasileira não aceita isso, então é muito bem-vinda essa lei, porque pacifica. Depois que tem a lei, ela foi aprovada, cabe ao judiciário simplesmente segui-la, executá-la. Né? Acabou-se. Tem mais o que falar sobre isso daí. E a outra, essa história de redução de pena, que realmente dá uma ideia de impunidade. E, por falar nisso, eu tinha até pautado isso, André. Sim. Tem uns deputados, porque foi acabada essa história de foro privilegiado. Hoje só tem foro privilegiado, a ideia é só para os chefes de executivo, né? Para os chefes de legislativo, de poderes, chefes de poderes. Mas o STJ resolveu que os desembargadores também vão ter foro privilegiado. Por quê? Né? Então, alguns parlamentares estão se reunindo, se mobilizando para derrubar isso aí, valer para todo mundo. Não tem foro para ninguém. E querem avançar mais. Há uma coisa, é uma casta, né, nós podemos falar assim, que é o judiciário. Os desembargadores, os juízes, os ministros de Supremo, dos tribunais superiores, qualquer juiz. Então, eles devem realmente ganhar bem, devem ter todos esses critérios, esses benefícios que já estão postos aí, porque devem ser pessoas, agentes públicos, inatacados para poder fazer justiça. Mas quando eles se revelam bandidos, já não são mais juízes, já não são mais esses agentes inatacados. Não, aí entra pro mundo do crime. Então, o que acontece quando eles entram no mundo do crime? Eles são mandados para casa com uma aposentadoria com tempo proporcional. Isso nada mais é do que, em vez de uma punição, um benefício. Isso é um estímulo à criminalidade. Então, os juízes têm que ter toda essa blindagem para eles. Mas no momento em que eles deixam de lado, deixam de ser juízes para ser bandido, eu acho que tem que ser cobrado muito mais deles do que do cidadão comum. Isso é verdade, Luciano, claro que eu concordo, mas é um tanto quanto polêmico, né? Porque se o cara contribuiu para juntar a INSS, juntar a aposentadoria... Amiga, tem que ir para cadeia. Não, que vá para cadeia. Tem que ir para cadeia. Não, que vá para cadeia. Não, que vá para cadeia. Não só conta que vá para cadeia. Ah, você fala só da parte da parte financeira. Se o cara contribuiu, se pagou por algo, ele tem que receber. É uma questão de justiça. Que vá para cadeia. Pronto. Hoje ele vai para casa. Hoje ele é aposentado. Aposentado e deixar de trabalhar. Vai fazer outra coisa. Não, com dinheiro proporcional. Tem que ir para cadeia. Isso aconteceu com o cearense, até Sobral. Vários juízes não vão para cadeia. Não, com o juiz Pesci. O juiz Pesci se tornou um assassino, foi preso, ficou em prisão, mas teve a aposentadoria compulsória e começou a receber por aquilo que ele contribuiu. É uma questão de justiça. Que vá para a cadeia. Que vá para a cadeia. Tem que ser demitidos. Sim. E não ser aposentados. Veja bem, se o cara tiver 15 anos de trabalho, ele vai ser aposentado proporcionalmente. Eu só posso ser aposentado proporcionalmente depois de 35 anos de contribuição. Um cidadão comum. Então, se ele deixa de ser juiz e passa a ser bandido, ele tem que ser tratado como um cidadão comum, e eu acho mais. Deve ter mais rigor em relação a ele, porque a ele foi dado todo tipo de confiança, de benesses, enquanto que o outro cara às vezes rouba porque não tem nem o que comer. Enquanto que ele tinha tudo, tinha salário, tinha prestígio, tinha dinheiro bom. Claro que concordamos. Então, depois que vem também essa lei. Não está no pacote do Moro, não, mas tem uns deputados pensando nisso. Valeu, 7h30, a gente volta amanhã, Luciano. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E aqui nas redes sociais, reforço o apelo, né, para vocês partilharem o vídeo e também no YouTube, se inscrever no canal Luciano Clever, Hora da Notícia, e se inscrever no canal. Um abraço, grato pela audiência e até amanhã, com a graça de Deus.